Louvado seja o Senhor. Se estão despertados, eu disse louvado seja o Senhor. Sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico desta noite, em nome de Jesus. Especialmente nossos obreiros que acabam de terminar o retiro de obreiros no sábado. E o Senhor nos encheu, nos deu energia, nos enjeitou com novo poder. E em todas as comunhões, em todo lugar, nos irmãos, nas irmãs, em todo lugar, e também nas crianças, também para os jovens e dos campos, em todo lugar, e oro que esta nova energia do Espírito vai operar poderosamente em toda a vida, em nome de Jesus. Haverá união na igreja, união entre pastores e os membros. Deixa eu ouvir seu amém. União entre todas as áreas e secções de trabalho, em nome de Jesus. E união em toda a família. Marido, esposa, pais e filhos, entre irmãos e irmãs, união em nome de Jesus. E o Senhor fará com que a obra do reino prosperar nas nossas mãos. Em nome de Jesus eu declaro. Pai, te agradecemos esta noite, obrigado pelo estudo bíblico. Oramos, Senhor, que o estudo de hoje, como sempre, irá penetrar em cada coração e irá tirar coisas que não deviam estar na nossa vida. E o Espírito de Deus vai engolir essas coisas da nossa vida em nome de Jesus. Faça cada um de nós melhores crentes, melhores irmãos, melhores irmãs e melhores famílias em nome de Jesus. E oramos, seja o que a sua palavra nos revelar, para corrigir, para nos revelar os cortamatos e para sairmos no caminho que temos que viver. Ninguém de nós, pela sedução da carne, iremos resistir à sua palavra em nome de Jesus. Mas a sabedoria do Espírito vai nos ajudar a tomar a sua palavra como valiosa e vivermos de acordo com esta palavra, que tudo que quererás fazer na vida de cada um, no irmão, na irmã, marido, esposa, ó Senhor, oramos, tudo que quiser estabelecer ou corrigir, faça isto em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu sei que respondeste. Em nome de Jesus oramos. E a igreja do Deus vivo diga amém. Deus te abençoe. Sente. Hoje iremos voltar para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Fala de irmãos, irmãs. Fala dos homens e mulheres na igreja. Fala para cada um que veio a Cristo, que se arrependeram do seu pecado, que creram no Senhor Jesus e vieram à família de Deus. E diz que há uma coisa que eu não quero que estejam ignorantes. Diz que neste tempo, agora neste período, agora no período da sua vida, assim que estás seguindo ao Senhor, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, visto que a igreja de Coríntios até manifestavam os dons de Espírito. Nos diz que não foram deixados do lado em relação aos dons. Ainda que estejam manifestando os dons, ainda que estejam exibindo os dons,
Mas ele continua dizendo que nem quer que nenhum dos irmãos seja ignorante. Por que ele disse isto? Saibam, há pessoas que manifestam os dons na igreja, mas quando é para a vida pessoal, dentro do lar, no trabalho, na comunidade, são totalmente ignorantes. Pensam que a manifestação dos dons é quando se ajuntam e alguém fala língua e o outro interpreta, o outro profetiza, o outro manifesta a palavra da sabedoria, o outro a palavra de conhecimento, o outro discernimento do Espírito, o outro fé, outro cura, outro operação de maravilhas. Pensam só que é quando se ajuntam. Mas aqui nos é dito, não é somente pastores, não é pregadores só, não é os apóstolos, obreiros, todos os irmãos, quando nos espalharmos, onde quer que estejam, eu quero que entendam os dons do Espírito. Por isso que é bom você estar aqui. Eu oro para que qualquer tipo de ignorância que tenhamos, o Senhor varrerá na nossa vida em nome de Jesus. Haverá revelação na sua vida. Haverá entendimento na sua vida. Haverá instrução na sua vida. É a instrução que tens, a revelação que tens será proveitosa para a sua vida pessoal em nome de Jesus. Agora, hoje estamos considerando o tópico, o caminho para a bondade dos dons espirituais. O portão para... é bom. Por isso os apóstolos, por isso que concentraram-se nestes versículos para nos enriquecer com esses dons espirituais. Precisamos de entrar, assim que temos a mensagem da salvação, conhecemos o caminho do arrependimento, o caminho da fé, para entrarmos na salvação. Sabemos sobre a santificação, a bondade, a piedade na santificação. Conhecemos o caminho da consagração e fé para entrar nesta santificação. O batismo no Espírito Santo, o enchimento do poder que vem de cima, ouvimos sobre e conhecemos o acesso para entrar nisto. Agora, se nós só ouvimos sobre a salvação em um serviço e dizermos, estamos já correndo para a Bíblia, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e todos os livros da Bíblia, e corrermos, ainda que estejamos pregando sobre isto uma vez, pessoas que não estão salvas continuarão não salvas. Se nós pregarmos sobre a santificação apenas uma única vez e dizermos que temos tudo bíblico, queremos cobrir a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, só que não estão santificadas, nós podemos cobrir, mas podemos não alcançar as pessoas. É a razão que, ainda que estudamos semana passada, 1 Coríntios 12, versículo 1 até 11, mas mesmo assim precisamos de entender como é que nós teremos o caminho, como teremos o acesso para a bondade dos dons espirituais. O Senhor abrirá a porta diante de ti, abrirá o portão, o caminho diante de ti. Eu oro que cada um de nós vai entender o que o Senhor providenciou e seremos capazes de entrar em nome de Jesus. Eu entrarei. Você entrará em nome de Jesus. 3 coisas iremos olhar hoje. Primeiro, abrindo o caminho, ou o acesso para os dons espirituais. Isto é o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Abrindo o acesso, o portão de acesso para os dons espirituais, para que naquela igreja de Coríntios, que ele escrevia para eles, ele poderia abrir bem o caminho, o acesso, para que cada um possa saber que isto é para mim. Assim que reconheceram que isto era para eles, vocês serão capazes de entrar. 2, obtendo as diretrizes
para o presente sublime. Existe a grandeza dos dons, existem dons que são essenciais e indispensáveis. E precisamos de obter o guideline ou as diretrizes para os dons sublimes. 3. O crescimento excelente por meio do dom supernatural. O Senhor quer que possamos ter dons sobre a igreja. Por quê? Ele quer que a igreja cresça, não quer que permanecemos no estágio de bebê, de criança, em toda a era da igreja. Ele não quer que a igreja fazer ver a mesma coisa, fazer sempre tudo que sempre sabe. Ele quer que a igreja se mova e vá adiante e tenha um crescimento, não apenas um crescimento ordinário, mas um crescimento excelente por meio do dom espiritual. Eu oro que na sua vida pessoal vai crescer, na sua família vai crescer, marido, esposa, cada um vai crescer. Então estamos unidos juntos e os dons que movem toda a família, nós cresceremos em nome de Jesus. E se existe alguma coisa em algum irmão, alguma coisa em alguma irmã que impede o crescimento, que retarda o crescimento, assim que o Senhor nos dá o conhecimento da sua palavra, ajoelhamos com os nossos joelhos e dizemos: Senhor, isto é o que eu quero um crescimento visível e manifestante na minha vida, de forma espiritual, doméstica, na família, em tudo que eu faço. Eu oro que o Senhor nos faça ter tão sede, de tal maneira que cada um de nós possa crescer em nome de Jesus. Crescimento excelente por meio do dom supernatural. Vamos para abrindo o caminho, o portão de acesso, o acesso para os dons espirituais. 1 Coríntios 12, versículo 1, diz que acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vamos lá ver Mateus 24. Mateus 24, versículo 40. Desculpa, é Lucas. Lucas 24, 44. Então lhes abriu o entendimento. Este é o Senhor Jesus, esteve com os discípulos durante 3 anos e meio. Lhes ensinou na montanha, lhes ensinou nas casas, lhes ensinou com todos os métodos possíveis. Um dos grandes professores que lhes ensinou durante 3 anos e meio, mas mesmo assim, depois de ressuscitar, entendeu a sua condição e abriu-lhes os olhos para que eles pudessem entender as Escrituras. É o que ele sempre quer fazer. Assim que viemos ao estudo bíblico, há coisas que não entendemos ainda, há coisas que ainda não sabemos sobre a nossa ação pessoal, que não sabemos sobre as nossas atividades, nossa atitude, sobre as coisas que vão nos mover e nos farão ter progresso no reino de Deus. Então, assim que viemos, não só viemos dizer que vou ao estudo bíblico, mas não há nada pessoal, não há nada tangível, não há nada penetrante que nos foi revelado. Ouvimos a palavra e ela penetra, e ela nos aponta, e nós dizemos que não estou certo naquela área, ainda não cheguei na marca naquela área. Então, assim que abre nossos olhos para o entendimento, somos capazes de nos mover. Eu vou me mover. Você se moverá em nome de Jesus. 3 coisas estamos olhando por baixo deste subtópico. 1, referência à ignorância sobre os dons espirituais. Paulo, o apóstolo, liderado pelo Espírito, fez referência à ignorância da igreja, à ignorância dos irmãos. 2, revelação com instruções sobre a graça salvadora. Referência com instruções sobre a graça salvadora.
Sempre que a revelação vem, haverá sempre instrução. Me deste revelação, o que é que eu devo fazer, como é que eu devo assegurar, como é que eu devo aplicar esta revelação para mim. Saibam, como o apóstolo Paulo falava sobre os dons espirituais, algo alto, algo sublime, exaltado, mesmo assim ele mostrou as bases sobre a graça, salvação, a graça salvadora. 3. Destinatários da concessão por ultrapassar a glória. São essas pessoas que recebem, não só recebem conhecimento na cabeça, mas eles são impactados no seu coração, na sua vida, e a sua vida nunca será a mesma. Assim que você receber, a sua vida nunca será a mesma. Diga um bom amém. 1. Referência à ignorância sobre os dons espirituais. Nos diz aqui, estamos lendo quantas vezes aqui, concernente a dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes, fazendo referência sobre a ignorância sobre os dons espirituais. Romanos 1:11. Romanos 1:11. Romanos 1:11 diz que: porque desejo-vos ver para repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confortados. Por isso não queria que eles estivessem ignorados, fossem ignorantes. 3. Porém, irmãos, não quero que ignoreis. Porém, irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco. Eu queria ir ter com eles, mas eles impactaram o dom espiritual. Eu não quero que vocês estejam ignorantes, que muitas vezes me propus ir ter convosco, porém, até agora tenho sido impedido para ter entre vós também algum fruto, como dentre os demais gentis. Vamos ver o 12 aqui, a revelação. A revelação com instruções sobre a graça salvadora. Disse às pessoas como elas vieram ao Senhor. Então revelou para eles como outros também podem vir ao Senhor, seja judeu ou gentio, seja homem ou mulher, seja jovem ou velho, como podemos ter a graça de Deus, a graça que salva. Ele dá instruções concernentes. Romanos capítulo 1, 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Ele diz, o evangelho, as boas novas sobre a crucificação de Cristo, sobre a morte de Cristo, sobre a sua ressurreição, sobre o facto de que agora podemos ir a Cristo e olhar para Ele, crer nele, confiar nele e abraçar, que Ele é quem tomou os nossos pecados e que todos os meus pecados já não estão. E eu agora dependo dele pela fé. Este evangelho, esta boa nova, esta mensagem da salvação, é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê, sem exceção. Para todo aquele que crê. Por essa razão, você pode confiar pelo facto de que eu confio no Senhor Jesus, estou salvo. E você pode falar aos outros também. Você pode lhes fazer crer em boas novas, crerem no Evangelho, então serem salvos. Para o judeu primeiro e também para o grego. 17. No versículo 17. Porque nele a justiça de Deus se descobre de fé em fé. A justiça de Deus não é a justiça dos fariseus. Esta alguém pode manifestar, mas esta não salva. Não é a justiça do homem natural, da religião natural ou a religião tradicional,
Cada um pode entrar nessa religião, mas esta não salva. Mas a justiça de Deus, demonstrada por Cristo, oferecida por Cristo, dada por Cristo, para que você lance toda a sua autojustiça e você vem para o Senhor e crê no Senhor Jesus Cristo, como está escrito. A sua fé tem que ser como está escrito. O seu arrependimento deve ser como está escrito. A sua crença no Senhor Jesus tem que ser como está escrito. Mas se é somente de acordo com o dogma da denominação, não salva. Se é de acordo com a opinião filosófica, não salva. Se é apenas de tradição de boca para boca, não salva. Mas o Evangelho, a boa nova de Jesus, que vem a ti e você recebe, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Eu oro que esta vida, a vida eterna, a vida de Deus no homem, estará em cada vida em nome de Jesus. Este é o caminho para a salvação. Você se desvia do pecado, vais para o Salvador, crês, aceitas, o perdão virá e a libertação do pecado também virá. Em Titos capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus que traz salvação se há manifestado para todos os homens. Você não pode se desculpar. Eu não sabia sobre a graça. Com certeza sabes, porque disso estamos falando. Que Deus, pela sua misericórdia, Deus, pelo seu amor, ofereceu perdão gratuito para todos. Porque Cristo Jesus pagou o preço. Porque Ele pagou o preço agora. O que Ele pagou o preço para a salvação está agora disponível para todos. Porque a graça de Deus que traz salvação a todos os homens se manifestou a todos. 12. Ensinando a todos que, renunciando toda impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria. Um verdadeiro crente que aprecia a salvação de Deus, que tem a salvação de Deus, não vive uma vida sem sobriedade. Ele não olha aquele que só estou à volta e depois disso só estou para brincar e desperdiçar a vida, só para desperdiçar o tempo. Começa a ser descuidado, ser uma pessoa frívola, que como se estivesse a brincar. Se um crente não faz isto, um crente que sempre diz Cristo pode vir em qualquer momento. Por essa razão quero demonstrar, quero revelar a graça de Deus que apareceu para mim, que me ensina a viver sobriamente, justamente e piamente neste presente mundo. Versículo 13 diz: estamos olhando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. 14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade. A redenção de Cristo não quer deixar nenhum pecado em cada vida. Temos que entender, porque isto é o básico. E esta é a revelação e a instrução da graça salvadora. Que quando esta graça vem na nossa vida e não quer que haja algum pecado que permanece na nossa vida por nenhuma razão, ou qualquer categoria do pecado, ou seja, um pecado livre, ou seja, um pecado comum, ou um pecado habitual, ou um pecado que peculiar para um homem, ou pecado peculiar para a mulher. Não temos isto na graça de Deus que traz salvação. Ele deu-se a si mesmo para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu
especial, zeloso de boas obras. Não é zeloso de más obras nunca mais. Não é zeloso de obras malignas nunca mais. Não é zeloso de obras degradantes nunca mais. Quando é salvo, é santificado, purificado, ele nos torna pessoas especiais, zelosas de boas obras. Olha para o número 3, os recipientes da impactação para a glória. Ele quer que nós possamos ter essa impactação na nossa vida. Nós aprendemos sobre os dons espirituais, lemos sobre os dons espirituais e nós nos colocamos na revelação e na provisão dos dons espirituais para que nos preparem para a glória. Você será para a glória. Na sua vida, você será para a glória. E quando a trombeta soar, todos os estudos bíblicos que aprendemos, as mensagens que ouvimos em todo lugar, assim que nós tivemos a verdadeira e palavra não misturada de Deus, eu oro quando os santos estiverem a marchar, você não faltará. O seu nome já está lá, então você vai se mover para a glória em nome de Jesus. Vamos ver o Romanos capítulo 15, versículo 19. 15, 19. Romanos 15, 19. Pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo, de maneira que de Jerusalém arredores até o Ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. Ele diz pelo poder dos sinais, prodígios, na virtude do Espírito de Deus, preguei o evangelho de Cristo. Ainda continua pregando o evangelho de Cristo com o enchimento, o suporte do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz, ainda que ele veio muito tempo depois dos apóstolos, ainda que chegou depois de Pedro, João, Tiago e o resto de todos os apóstolos iniciais, quando ele chegou, Deus lhe deu a comissão. Prega o evangelho a toda criatura, todos que você pode lhes encontrar. Ele orou, recebeu o poder, o Espírito Santo, e este enchimento do poder lhe fez ir para todo lugar, pregando o evangelho efetivamente. Mesma coisa contigo, meu irmão. Mesmo contigo, irmã. Irmã não pode dizer que isto é para homens apenas. Todas essas pessoas estavam no cenáculo. Haviam lá mulheres. Quando os homens receberam, as mulheres também receberam. Será que nós não estamos correndo a mesma jornada, rapaz, mulheres e homens? A salvação não é a mesma. Mulheres e homens, não vamos para o mesmo céu, seguir a paz e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, homens e mulheres, qualquer um homem, qualquer um mulher, qualquer um irmão, qualquer um irmã que quer entrar na glória, tem que ter essa paz com todos os homens e a santidade que sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, todos nós fomos prometidos os dons do Espírito Santo. Nos é dito que é para os seus filhos, suas filhas. Eu derramarei o meu Espírito naquele dia. É para o homem, é para a mulher e para todos nós. E o apóstolo Paulo teve e você também terá. Você vai possuir. Então, na força e com o poder do Espírito Santo, você vai fazer o que os outros como você nunca fizeram antes. Não ouviu o seu amém. O homem vai fazer o que os outros homens como ele, mesma educação, mesma civilização, mesma instrução, mesma denominação. O que os outros homens como você nunca fizeram, você fará em nome de Jesus. Mesma coisa para a mulher. A mulher que vem é salva. E a graça de Deus te lava,
purifica de todo pecado na sua vida. Então a santificação e santidade, e o poder do Espírito Santo vem a ti, e você se torna mulher cheia, mulher rica no reino de Deus, empoderada pelo Espírito Santo. Você, querida irmã, você fará o que outras com você nunca fizeram em nome de Jesus. Por essa razão o Senhor nos diz, por isso que nós temos esta impactação. Impactação para quê? Para que nós possamos ir para ultrapassar a glória. Efésios capítulo 3, 19. Efésios 3, 19. E para conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais, quem é este? Não te posso ouvir. Será que há uma irmã que faz parte desses? Onde está? Vai te acontecer. Para que sejais cheio com toda a plenitude de Deus, com certeza, sabes? Há muita gente que vem à igreja, nunca pensam, dizem que estão salvas, dizem que estão santificadas, nunca pensam, nunca oram, nunca projetam-se a si mesmas, nunca se apresentam a si mesmas, de tal maneira que dizem, Deus, eu quero estar cheio com a plenitude de Deus, com certeza. Você conhece o conhecimento tradicional. O homem pode aspirar para isto, mas mulheres como é que vão aspirar isto? As mulheres pensam, isso é para os homens, que eles pregam, que eles vão, persigam, façam o que eles querem, prossigam, mas nos é dito aqui, todos nós, cada um de nós, homem, mulher, temos o fogo, temos o desejo, temos a paixão, temos o propósito do coração. Assim que venho ouvir sobre isto, os dons espirituais e a impactação, eu quero ter tudo que eu esteja cheio com toda a plenitude de Deus. Que seja cumprido na vida de cada um em nome de Jesus. Vamos para o ponto número 2. Obtendo diretrizes para o presente sublime. 1 Coríntios capítulo 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um, a cada homem. Todas as pessoas. Então, fala-se de todos, quando nos é dito, todo aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo, todo aquele é para todo homem, qualquer um, toda pessoa, o homem como a mulher, nos é dito, a manifestação do Espírito é dado, é concedido a cada um para aproveitar. Agora, fala do primeiro, versículo 8. No versículo 8, diz que a um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria vem de Deus, do Espírito de Deus. E esta palavra é como somente uma palavra. É como se tens um oceano. E este oceano está cheio de água. Então você toma um copo e você põe no oceano. Você só tem uma parte pequena, um fragmento, um pouco deste oceano. O oceano ainda continua, mas você tem
apenas um copo ou uma chávena. Deus está cheio de sabedoria. E a sua sabedoria é tão profunda, é tão larga como o oceano. A palavra da sabedoria é como um pequeno fragmento deste oceano de sabedoria, para que você faça o uso desta sabedoria para o momento e para a hora, que faz o seu essencial. Provérbios 4, 7. Provérbios 4, 7. A sabedoria é a coisa principal. Por isso não podes passar em volta disto. Você diz, se o outro tem a palavra da sabedoria, você corre para o outro, você termina essa secção num estudo. Então, você vai para o capítulo 12. Então, você estuda a partir do versículo 14. Tu não fazes isto porque a sabedoria é acima de tudo. Emprega todas as tuas posses na aquisição de entendimento. Adquira o entendimento. Agora, queremos ter entendimento na sabedoria. 3 coisas vamos olhar. Possuidores da boa palavra da sua sabedoria. Possuidores da palavra da sua sabedoria. Só um copo deste oceano largo. A palavra da sabedoria. 2. Participantes do dom da palavra da sabedoria. Há uma situação. E esta situação exige solução. Então, a sabedoria de Deus vem do céu e te concede esta sabedoria. Participantes dos dons da palavra da sabedoria. 3. Parceria com Deus, o doador de toda a sabedoria. Vamos para 1. Possuidores da boa palavra da sua sabedoria. Sabias? Pessoas podem perder isto. Oram, jejuam, querem dom da palavra da sabedoria. Mas a outra coisa que o Senhor nos dá, Ele nos dá a boa palavra do seu reino. Essa que você tem na sua mão. De Gênesis a Apocalipse. É a palavra da sua sabedoria. Há pessoas que desprezam, negligenciam e não sabem que esta é a sabedoria de Deus. E correm em volta do copo que vão tirar do oceano da sua sabedoria. Olha para Deuteronômio 4, 6. Deuteronômio 4, 6. Guardai, pois, e ponhais em prática, porque esta será a vossa sabedoria e a vossa inteligência. A partir de Gênesis até a Malaquias, leia, abrace, aplica, porque esta é a sua sabedoria e inteligência. Assim que vamos para o Novo Testamento, Mateus, até as epístolas, até a revelação, é sabedoria. A sabedoria para a salvação. Porque uma criança, porque conhece as Sagradas Escrituras, que podem te fazer sábio para a salvação. E daí que a palavra da sabedoria, da salvação nos foi dada. E a sabedoria é para viver a vida que é agradável a Deus. Já nos foi revelada nesta palavra, a Bíblia, e esta é a coleção da sabedoria divina. E ter toda a provisão que precisamos, e possessões que precisamos, foi coletado para nós no livro da sua sabedoria. Por isso,
Você não vai deixar a palavra em volta e fechar os olhos e abanar a cabeça, orar, orar, orar. Estás orando sobre o quê? Estou pedindo os dons da palavra da sabedoria. O que dizer da Bíblia? Eu não estou lendo mais. O que eu quero é a palavra da sabedoria. Salomão teve a palavra da sabedoria como um dom. Quando essas duas mulheres vieram, discutiam dizendo, a criança vive em mim, a outra também dizia minha. A sabedoria para ajudar os outros, a palavra de sabedoria veio para ele, correto. A outra dizia, este bebê é meu. A outra dizia, este bebê é meu. Ele disse, tragam-me a espada. Vamos dividir a criança em dois. A mãe verdadeira disse, não façais isto. E disse, dê a ela. E Salomão disse, esta é a mãe. Esta é a operação da palavra da sabedoria. Mas, todo o livro de Provérbios, capítulo 1 até 31, é a palavra da sabedoria divina. Salomão, ele mesmo, que tinha a palavra da sabedoria, ele foi tirado do oceano da sabedoria de Deus. Ele desprezou o livro de Provérbios que ele escreveu e ele fez com que a vida dele... Temos que entender que este livro, a palavra de Deus, é a sabedoria de Deus que nos prepara para a eternidade. Possuidores da boa palavra da sua sabedoria. Diz que guarda, faça, porque esta é a sua sabedoria, o seu entendimento, do lado das nações, que ouvirão todos esses estatutos, os mandamentos de Deus, os estatutos, versículo 6, todos esses estatutos, os preceitos de Deus, e dirão certamente, este grande povo é nação sábia e entendida. Não somente um líder isolado que tem a palavra da sabedoria, mas todas as pessoas, todos os cidadãos, membros do corpo de Cristo, que têm a Bíblia, que se asseguram na Bíblia. Este livro não se apartará da sua boca, mas observarás para fazer tudo que está escrito. Não espera somente a palavra de sabedoria como dom. Este é o livro da sabedoria divina que ele te deu para que tenhas um bom sucesso e prosperes em tudo que fizeres. Eu oro que esta palavra será preciosa para cada um em nome de Jesus. Amém. Salmos 119, 98. 119, 98. Tu com os teus mandamentos tens me feito mais sábio do que os meus inimigos, pois sempre eles estão comigo. Ele diz que é este livro da sabedoria divina, eu leio, eu aplico, e este livro que me torna mais sábio que os meus inimigos. Versículo 99, ele diz, tenho mais entendimento do que todos os meus professores, porque medito nos seus testemunhos. Salmo 120 diz que eu entendo mais do que as gerações antigas. Entendo mais do que os filósofos do mundo. Tenho entendimento mais do que os anciãos, porque guardo os teus preceitos. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, 15. 2 Timóteo 3, 15.
2 Timóteo 3,15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, sábio para viver uma vida piedosa, justa, sábio para a salvação final pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a escritura, Gênesis a Revelação, toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. A palavra da sabedoria de Salomão não lhe tornou perfeito. Deus deu instruções aos filhos de Israel. Escolhei um rei na terra. Quando escolherem um rei na terra, tem que tomar o livro e copiar, escrever palavra por palavra e ler e obedecer todos os dias da sua vida, para que o seu coração não se exalte. Salomão abandonou. Tenho sabedoria. Todo julgamento que vier, receberei inspiração. Vou manifestar a palavra da sabedoria. Então, o livro da sabedoria divina, ele desprezou. Por causa disto, não foi aperfeiçoado. É a palavra que nos dá sabedoria. Sabedoria para viver, que nos aperfeiçoa, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído, para toda a boa obra. 2. Estamos a falar de participantes do dom da palavra da sabedoria. Nós já vimos 1 Coríntios 12, versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra, somente a palavra, fragmento da palavra da sabedoria. Lembra? Eu já mencionei o caso de Salomão. Lembra também o caso do Senhor Jesus, como o Senhor ele mesmo foi provado e tentado. Pagaremos tributo a César ou não? O Senhor conhecia os seus corações. Ele não disse paga ou não paga. Ele disse traga-me uma moeda. Mostraram-lhe uma moeda. E ele perguntou, este emblema, esta imagem é de quem? Disseram, é de César. Então disse, dai a César o que é de César. Palavra da sabedoria. Esta sabedoria você terá, você tem, quando leres Romanos 13, quando é para obedecer, aqueles estão na autoridade. E a dignidade e a honra que pertence ao rei, você dá e respeita, honra os governadores. E isso está na palavra. E se você tem a palavra, o Espírito de Deus vai trazer no seu coração. Então, ele diz, a Deus o que pertence a Deus. Isto também você encontra na palavra. Meu filho, dá-me o seu coração, porque o coração pertence a Deus. Dê a Deus. Aqui o ponto é, o livro é como um oceano da sabedoria. E a palavra da sabedoria é como um copo dentro deste oceano grande. Não apenas te concentres na palavra da sabedoria e ter só um copinho e você desprezar, negligenciar, rejeitar o oceano da sabedoria de Deus. Eu oro que Deus nos fará sábios. Sua palavra não iremos negligenciar em nome de Jesus. Lucas 21,
Lucas 21, 15. Eu te darei uma boca e uma sabedoria. Renda sua boca ao Senhor. Renda a sua mente ao Senhor. Renda a sua personalidade ao Senhor. Qualquer coisa que vem, assim que lemos a palavra do Senhor, o Senhor te dará a sabedoria para aplicar a palavra. Quando a palavra da sabedoria é precisa e é necessária, o Senhor te dará em nome de Jesus. Porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E a Igreja Bíblica da Vida Profunda diz: Amém. 3. Parceria com Deus, doador de toda a sabedoria. Entendeste isto? Quando tens uma necessidade, vais a Deus. Horas e horas com importunação. Ele te dá um fragmento da sabedoria, um pouco da sabedoria dele. Mas agora, o Deus de toda a sabedoria está consigo. Vive consigo. E porque estão caminhando juntos, como Enoque andou com Deus, o Deus de toda a sabedoria. Como Noé andou com Deus, o Deus de toda a sabedoria. Como Abraão andou com Deus, Deus de toda a sabedoria. Como Jesus disse: não te deixarei, não te abandonarei. Estou contigo até ao fim dos séculos. E porque Ele está contigo todo o tempo, sabedoria reside nele. O que precisa é da sabedoria de Deus, porque estás em parceria com Deus, o dador de toda a sabedoria. Nunca faltará sabedoria em si. E você não terá falta de sabedoria em nome de Jesus. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. O Deus de toda a sabedoria está contigo. Sempre que precisar de sabedoria, diga: Ele está do seu lado. Diga: eu quero sabedoria para resolver este problema. Tens um problema da família, mulher, esposa, estás preocupado com seu marido por causa disso, por causa daquilo. Eu não tenho a sabedoria para falar para ele agora. Não será sabedoria para ir colocar uma armadilha particular e você colocar num lugar. Quando ele ler, vai entender o que ele está a fazer, está a ferir a família. Outras podem, eu não posso. Esta sabedoria não resolve o problema. Então, abrir uma página do espelho da mulher, quando descreve o problema da família, como o homem se tornou humilde, ele humilhou-se e tudo foi resolvido. E você abre esta página e você coloca este copo no espelho, naquela página aberta ali. Isto não resolverá o problema. Mas quando tens um problema como esposa, ou como mãe, como irmã, então você sabe que Deus está consigo. E Ele diz que não te deixarei, não te desampararei. Facilmente vais ter com Ele. Ele te dará a solução para o problema. Ele fará isto na sua vida em nome de Jesus. Mas saiba, sabedoria humana não resolve o problema da família. Agir assim, reagir assim, nunca resolverá problema. Até pode aumentar o problema. Então o homem vai dizer: ok, estás a pregar contra mim, eu vi no jornal ali a falar de mim. Toca a trombeta. Então há um grande problema. Mas se você descansar no Senhor, Deus toda a sabedoria,
o dador de toda a sabedoria. Todo problema na vida, na família, será resolvido em nome de Jesus. Então, mesma coisa com o homem. Sabe, a esposa está fazendo isto e aquilo, e você lê o maná diário. O maná diário daquele dia vai resolver esse problema. Esta mulher vai saber que isto não é certo. Então, você diz, minha esposa, será que leste o maná diário de hoje? Disse, ainda não li. Diz, vai lá ler. Sabe, o maná de hoje é como se o escritor, o autor sabia que você precisa disto. Meu irmão, isso não é sabedoria. Isto não vai resolver o problema. Sabe, essa ação assim, para que possamos manifestar sabedoria, para mudar o marido, para mudar a esposa, ou para mudar o homem, não opera. É por isso que o problema está lá por muitos anos. Mas quando relaxamos ao Deus de toda a sabedoria, aquele que dá toda a sabedoria, a solução virá facilmente na sua vida em nome de Jesus. Eu perdi o amém. Isaías 41, 10. Não temas, porque estou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus, que te esforço sempre, te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Alguém grita, amém. Efésios 1, 17. Efésios 1, 17. E o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que te conceda o Espírito da sabedoria, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um conhecimento, o Espírito da sabedoria e da revelação. Você lê a palavra, você aprecia os seus passos, a sua plenitude da sua vida, e Ele sabe que você deleita-se nele sempre e em todo momento, e Ele é o Deus de toda a sabedoria. Ele diz, o Deus do Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o Espírito da sabedoria e da revelação no conhecimento dEle. Será que Deus pode fazer isto na sua vida? O que tu pensas? Que tudo que acontece, que você que não toma a ação antiga sem a oração, sem a guiação divina, sem a inspiração do Espírito de Deus, sem o avivamento no Espírito, você só senta, se eu fizer assim, o problema será resolvido, se eu fizer assim, tudo estará certo. E você não deixa da ideia antiga que você tinha antes. Não vai resolver nenhum problema. Agora, meu irmão, minha irmã, qual é o seu objetivo? O seu objetivo é fazer o seu marido ficar zangado. É o seu objetivo. É o que fizeste. Qual é o seu objetivo? É aborrecer sua esposa. É o que você vai alcançar. Qual é o seu objetivo? Ou ter uma família pacífica, família amorosa, família unida, como a coro cantou. Ou ter uma família alegre, feliz. Por quão feliz você está, mais saudável você está. Se esse é o seu objetivo, permita o Deus que é o seu parceiro, que vive contigo, que diz que nunca te deixarei, nunca te desampararei. Você lhe permite te dar uma sabedoria fresca. E a sabedoria fresca de Deus vai trazer o gozo, a paz, a unidade que você quer na sua família, assim como na igreja. Eu oro que o Deus que está sempre conosco,
que Ele sempre fala a revelação para nós, teremos a sua sabedoria para resolver todos os problemas na nossa vida, ministério, na igreja, local de trabalho, em nome de Jesus. Vamos para o 3, o excelente crescimento por meio do dom supernatural. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Quando um dom é de Deus, quando a ação é de Deus, vai te dar proveito, vai te aproveitar a comunhão, será útil para a zona, será útil para o distrito, será útil para o grupo de distritos, será útil para regiões, para a igreja, para o país, a igreja globalmente. Quando tiveres o dom que Deus dá, fará o dom trazer progresso e proveito. E qual é o dom? 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. É aquilo que já vimos. E a outro, a palavra da ciência. Também pelo mesmo Espírito. Não o Espírito humano, mas pelo Espírito Santo. Não de mau espírito, mas do Espírito Santo. Não do espírito mundano, mas do Espírito Santo. Não do conhecimento que vem do espírito do mato, espírito das trevas, do espírito do homem não regenerado ou mulher não regenerado, mas o conhecimento que nos dá pelo mesmo Espírito. Quando este conhecimento vem e temos dom desse Espírito, haverá um crescimento excelente por meio desse dom supernatural. 3 coisas que vamos ver. 1. O dom da palavra do conhecimento. 2. Nosso crescimento por sua palavra e conhecimento. 3. O objetivo da palavra do seu conhecimento. Vamos ver 1. O dom da palavra, porque a um pelo Espírito é dado, Espírito Santo, a palavra da sabedoria. E a outro, a palavra do conhecimento. Também pelo mesmo Espírito. Agora, esse tipo de dom, o que é isto? Mais uma vez, pensa, o largo oceano. O conhecimento de Deus, ele dá um largo como o oceano. Ele tem conhecimento de todos, bilhões, mais do que bilhões de pessoas no mundo. É por isso que ele é o conhecimento mais grande do que o oceano. Ele tem conhecimento mais de bilhões de pessoas que já viveram, desde o tempo de Adão, de Eva, Caleb, Metusalém, Abraão e dos finais do mundo. Ele tem conhecimento sobre bilhões de pessoas do passado e do futuro. Por isso que é como o oceano de conhecimento. Ele tem conhecimento. Tem um conhecimento da Terra, tem conhecimento das estrelas. Os cientistas nos dizem, há bilhões de estrelas. Ele tem conhecimento do sistema solar. Ele tem conhecimento de todas as galáxias do céu. Ele tem conhecimento de todos os telescópios que os homens podem ver. Ele tem conhecimento de todos os telescópios que não podem ver. Assim como os telescópios são grandes como o oceano. Agora, a palavra do conhecimento é um conhecimento pequeno no grande
oceano do conhecimento de Deus. É como um copo dentro do que tiramos no oceano. Esta é a palavra do conhecimento. E quando Ele dá, nos ajuda a ter vitórias, a ter o crescimento que nós temos que ter. Quero te dar 2 exemplos. Em João capítulo 1, 47. João 1, 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: és aqui um verdadeiro israelita em que não há engano. 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. 49. Natanael respondeu e lhe disse: Rabi, te disse, vi-te debaixo. Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Palavra de conhecimento. Quando Natanael foi chamado pelo Filipe, disse: coisa boa pode vir de Nazaré. Filipe disse: venha e vê. Então, assim que Natanael estava vindo, o Senhor disse: há um israelita verdadeiramente em que não há dúvida. Já me encontraste antes, já me viste antes. Onde me viste para dizer que me conhece? Quando você ainda estava embaixo da figueira, antes que Filipe te chamasse, eu te conheci. E esta palavra de conhecimento lhe fez dizer: você é o Filho de Deus, és o Rei de Israel. Mas entenda, Jesus não viveu todo o tempo desta palavra de conhecimento. Chegou no templo e o livro de Isaías foi-lhe dado. Abriu o lugar que estava escrito concernente a ele: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, para abrir os olhos dos cegos e para libertar aqueles que estão no cativeiro e para dar o conhecimento de Deus às pessoas. Fechou o livro diante dos olhos de todos que estavam fixos nele e ele disse: este dia, esta palavra se cumpriu nos vossos ouvidos. E sempre, não importa, ele sempre dizia que esta escritura se cumpriu. Fez alguma coisa e ele sempre dizia: para que se cumpra a escritura, para que se cumpra a escritura. O conhecimento da palavra ele tinha. De vez em quando havia um dom da palavra de conhecimento. Lembra-se, ele correu diante de Neemar. Disse: meu mestre, precisamos de mudança disso e daquilo. Então, ele carregou, deixou em algum lugar. Elias disse: Jezá, isso aqui estou. Onde estiveste? Eu não fui para nenhum lugar. Não foste para nenhum lugar. Será que o meu coração não te seguiu? Quando aquele homem te parou e te deu isto, te deu aquilo. Será que é este o tempo de receber dinheiro ou alguma coisa? És que a lepra de Neemar estará sobre ti. E o homem ficou leproso. E ele perdeu seu ministério, perdeu a saúde, dignidade, tudo. A palavra do conhecimento. Mas agora vamos ver 2. Nosso crescimento por sua palavra e conhecimento. Nosso crescimento por sua palavra e conhecimento. 2 de Pedro 3, 18. 2 de Pedro, capítulo 3. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça. Crescei no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
esta palavra, este é o conhecimento do Evangelho, de acordo com São Marcos, aprendeis sobre ele. Este é o conhecimento dentro de Marcos, Lucas, João, aprendeis sobre ele. Assim que leres o Evangelho, ouvirás o que o Pai disse sobre ele, ouvirás o que os anjos disseram sobre ele, ouvirás o que os demônios disseram sobre ele. Diz que nós lhe conhecemos, que és o Santo Filho de Deus. Ouvirás o que os discípulos disseram sobre ele, ouvirás o que o Espírito de Deus disse sobre ele. Venha para Atos e verás o que o Pai dos céus falou sobre ele. Então você vai às epístolas, Romanos, até o Apocalipse. Quando chegares no Apocalipse em particular, tens o conhecimento do que o céu revelou sobre ele. Então você cresce na graça, você cresce no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a Ele seja glória agora e para todos sempre. Digamos todos amém. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional. Desejai o conhecimento básico da palavra. Desejai a revelação do conhecimento. Desejai as bases da doutrina reveladas na palavra. Assim que estamos crescendo, para que por ele cresçais, para que por ela cresçais para a salvação. A palavra do conhecimento é somente pequeno fragmento do conhecimento de Deus, como tão grande, tão profundo, como o oceano e o mar. É somente um copo, um pouco. Mas agora, o conhecimento da palavra, que você lê, que você estuda, que você acredita, que você abraça. A fé vem por ouvir pela palavra de Deus. É a palavra que vais ouvir. Então a sua fé vai crescer. Quando esta fé crescer, você falará a qualquer montanha. Não é pela palavra do conhecimento que falarás a qualquer montanha, mas pela fé que vem, é uma fé crescente. Assim que ouves a palavra de Deus, então você fala aquela montanha. Toda montanha vai se mover da sua vida. Esta palavra é poderosa. Esta palavra é poderosa como o Deus da palavra. É poderosa como o Deus da palavra. Assim que lemos esta palavra, então temos a palavra e o conhecimento do Deus Todo-Poderoso e fará maravilhas na vida de cada um de nós. 3. O objetivo da palavra, do seu conhecimento. Tiago 1, 18. Ele, segundo a sua própria vontade, nos gerou pela palavra da verdade, não pela palavra do conhecimento. Nós não nascemos pela palavra do conhecimento, nós somos santificados pela palavra do conhecimento, nós somos enchidos pelo Espírito Santo. Ele, segundo a sua própria vontade, nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como principais das suas criaturas. Olha o versículo 21. Nos diz: por isso, rejeitando toda a imundícia e excesso da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A palavra que é capaz de salvar as vossas almas. Efésios capítulo 5, 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Pela palavra. A palavra que é a mensagem que ouves. A palavra que é o conhecimento
da palavra de Deus, que Ele nos salva assim que cremos, Ele nos santifica assim que cremos. 27, nos é dito para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, palavra do conhecimento, não vai nos apresentar a Ele, igreja gloriosa, a palavra da sabedoria, este pequeno copo do oceano poderoso não nos apresentará a Ele como igreja gloriosa, mas a palavra das Escrituras, a palavra da verdade, a palavra da sua doutrina, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, nem sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você será santo. Você será sem mancha. O Senhor te lavará assim que Ele te revela a palavra, e a sua vida, o seu coração, sua atitude, sua ação vai lhe agradar em nome de Jesus. 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, 13. 1 Tessalonicenses 2, 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação, é a palavra da pregação de Deus, o Evangelho. A recebeste não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, ao qual também opera em vós os que crestes. Não ouviu seu amém. A palavra vai operar em si. Tudo que não tem que estar em você, que não tem que estar no seu espírito, no seu corpo, alma, tudo que está roendo, aí que vai te dar algum problema, a palavra te penetra e te lava e te purifica. Tudo que vai ferir a sua vida espiritual, vida física, vida profissional, vida na família, a palavra lavará tudo. E esta palavra operará poderosamente na vida de cada um em nome de Jesus. Serás forte, serás saudável e serás melhor do que eras daqui para diante em nome de Jesus. Melhor, brilhante, mais grande. Vejo tudo isto em você. Onde estás? A palavra vai afetar tudo na sua vida. Por que não abres a boca e fala com o Senhor? Diga: Senhor, obrigado pela revelação hoje. Obrigado por aquilo que aprendi. Senhor, afete, aperfeiçoa na vida de cada um. E o Senhor te fará melhor, mais brilhante, mais grande, mais alto, mais profundo, em nome de Jesus. Ore e carrega as suas bênçãos para casa.